Essa é a nossa 13ª aula e para essa aula nós vamos tratar sobre os pronomes relativos. A gente vai ver como eles funcionam no português, esses pronomes relativos e os pronomes relativos também no grego. Se você não lembra o que é pronome relativo, são pronomes que a gente utiliza muito, talvez a gente nem saiba o nome, mas são os pronomes que, o qual, a qual, cujo, cuja. Esses pronomes eles são tão utilizados por nós porque sem eles nós não teríamos como fazer frases que fariam muito sentido, frases um pouco maiores, por exemplo. A gente vai ver e vai ver principalmente também que os pronomes relativos eles estão ligados justamente a essa ideia de ligação, né, de relação, por isso o nome dele relativo. Então ele relaciona uma frase com outra frase, uma palavra com outra palavra. A gente vai tratar sobre isso. Então, dentro dos pronomes relativos no grego, a gente vai falar sobre o seu paradigma e apresentá-lo para a gente poder memorizar também. E nós vamos ver qual é a relação desses pronomes relativos com as orações subordinadas que nós temos no português. Além disso, a gente vai ver algumas funções dos pronomes relativos e, por último, a gente vai tratar sobre o vocabulário. Então, que Deus nos abençoe para essa nossa 13ª aula e até daqui a pouco. Vamos olhar esses períodos que a gente tem aqui nesse slide e perceber a diferença entre eles. Primeiro, a gente tem aqui, ele é um aluno, a camisa dele é amarela. Ele estuda grego, grego é uma matéria importante. Ele estuda o grego koiné. Paulo escreveu para os irmãos. Eles entendiam essa língua do período clássico. Acho que você percebeu aqui que esse período, todas essas frases que eu li, falta algo nelas. O que falta nelas a gente chama, assim, de uma forma leiga, a gente poderia ver e achar que falta ligações entre elas, certo? E essas ligações, quando a gente sente falta de ligações entre as frases, você vê que ela está muito fragmentada, muito repetitiva. Essas ligações, elas fazem parte do que a gente chama de coesão. Então, o que está faltando nessa frase é a coesão dessas frases, desculpe, é a coesão do texto de um modo geral. Nós fazemos uma melhor coesão de um texto a partir do que nós chamamos de pronomes relativos. Ou seja, o nome deles, pronomes relativos, já está nos dizendo o que faz relações, os relativos é porque eles fazem ligações dentro das frases. Então, se a gente colocar uma maior coesão nessa frase, ela vai ficar desse jeito. O aluno, cuja camisa é amarela, estuda grego, que é uma matéria importante. O grego que ele estuda é o koiné. Os irmãos para os quais Paulo escreveu entendiam essa língua do período clássico. Vocês perceberam aqui que a entrada de alguns pronomes relativos fizeram toda a diferença na coesão, ou seja, nas ligações entre as frases. O primeiro relativo que a gente tem aqui é o relativo cuja. Cuja dá uma ideia de posse, ou seja, a camisa do aluno, o aluno cuja camisa, e isso nos dá uma ideia de posse. Se a gente fosse pensar aqui também em termos gregos, o cuja seria uma ideia de se é posse, então no grego seria o nosso genitivo. Então, o aluno cuja camisa é amarela estuda grego. Grego, e aqui ele tem que é uma matéria importante. Esse que também é um pronome relativo. Ele está aqui, de uma certa forma, trazendo uma adjetivação, ou seja, trazendo uma característica a grego. Por exemplo, ele diz que é uma matéria importante. Então, ele está atribuindo a ideia de matéria importante a grego, o que traz também mais uma força coesiva, ou seja, de ligação à frase. Mas a frase prossegue e diz aqui, o grego que ele estuda é o koiné. O grego que ele estuda.
Aqui nós temos um outro relativo, o grego que ele estuda. Ele estuda o quê? Ele estuda o grego. Então, esse que aqui, ele tem uma função, nesse caso, esse aqui seria de adjetivo, né? Como eu já expliquei. E esse, se nós puxarmos aqui, teria uma ideia de objeto direto. Por quê? Porque quem estuda, estuda algo. Então, o grego que ele estuda. Quando você quiser saber a função que esse pronome ele tem na frase, você vai olhar para o verbo ao qual ele está relacionado. Então, o grego que ele estuda. Estuda pede um objeto direto que é o que. Mas o período prossegue e continua quando diz: os irmãos para os quais Paulo escreveu entendiam essa língua do período clássico. Perceba aqui, os irmãos para os quais Paulo escreveu. Vamos olhar aqui. Eu disse que a gente precisa olhar para o verbo. Então aqui estuda o verbo, você prestou atenção. E aqui o verbo é escreveu. E nós também temos o que os irmãos para os quais. A gente pode trazer aqui os quais como o pronome relativo. Só que antes de os quais tem algo bem importante para a gente, que é essa aqui, palavra para, que é uma preposição. E você deve lembrar que o que vem antes de uma preposição está relacionado a um verbo. No caso, quem escreve algo, mas escreve algo para alguém. Esse para alguém aqui, ó, em que você tem para os quais, então os quais tem a ideia de objeto direto, objeto indireto, perdão. Por quê? Porque antes dele nós temos uma preposição, a preposição para, o que nos faz entender que esse pronome tem a função de objeto direto. Então, o que a gente acabou de ver aqui é que no português os pronomes relativos eles servem para ligar, ou seja, fazer as ligações e trazer essa coesão ao texto, de modo que a gente usa esses pronomes relativos aqui que a gente falou e tantos outros. Mas aqui nós mostramos que no português a gente tem a ideia de posse, a gente tem a ideia adjetival, a gente tem a ideia de objeto direto, a gente tem a ideia de objeto indireto. A gente tem essas questões para que a gente pense sobre elas a partir do português, e a gente vai ver que no grego os pronomes relativos também eles funcionam com essas funções. Só que você lembra que as funções sintáticas, como a gente tem aqui no português, no grego, elas estão relacionadas então aos casos. E a gente vai ver como isso funciona no grego. Aqui a gente tem também, no português, algumas formas que a gente pode usar o pronome. E o primeiro deles que a gente vai tratar aqui é o que. Então você utiliza aqui o aluno que é esforçado, estuda o conteúdo. Lembra que você olha aqui para o pronome que e você olha também para o verbo, né? O verbo é. Então, esse que aqui tem uma ideia de estar relacionado a esse verbo e a sua função aqui nos traz o fato de que ele está funcionando como, mais uma vez, como um adjetivo aqui, o aluno que é esforçado, certo? Então, se a gente pegar essa frase aqui mais ou menos assim, o aluno que é esforçado estuda o conteúdo, está trazendo essa função aqui para o nosso adjetivo. Quando a gente pensa aqui também, o qual, a qual, os quais, as quais, perceba aqui também, aqueles são os estudantes para os quais precisamos entregar os livros. Aqueles são os estudantes para os quais precisamos. Então você analisa aqui esse verbo, precisamos entregar. Esses dois verbos, essa locução verbal, principalmente aqui para o entregar,
Quem entrega, entrega algo. Então eles entregam os livros para alguém. E para quem são esses? Para os quais? Os estudantes. Então, para os quais está relacionado aqui ao nosso verbo entregar. Então, com isso você vê que para os quais tem a ideia de objeto indireto, certo? Por conta dessa preposição aqui de entregar algo para alguém. Com isso você vê os relativos o qual, a qual, os quais, as quais sendo utilizados dentro da frase. Outro relativo que pode ser utilizado também é quem. Nós temos esse verso aqui: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba que as preposições, assim como o para, também o em pode vir aqui antes da preposição, e aqui em quem me comprazo, também utilizado para dar essa ideia de relação entre este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O verbo comprazo, de com prazer, né, vem dessa, vai trazer essa transitividade, né, quem se compraz, se compraz em alguém. E aqui nós temos a preposição, e depois o pronome relativo, que está relacionado à ideia de filho, o filho amado em quem me comprazo. Outro relativo que eu mostrei na última frase, no último slide, é esse cujo e cuja também. São muito mal utilizados no português, certo? Então, vou até colocar uma observação aqui. Mal utilizado. Porque as pessoas geralmente não entendem o motivo de o cujo aparecer. E por esse motivo, eles utilizam errado. Mas o cujo dá uma ideia de posse. Então, quando a gente tem aqui, com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo temos experimentado, lá em 2 Coríntios 8:22. O cujo está se referindo à posse, como eu já falei antes. Então, zelo é masculino e cujo ele vai ter que estar flexionado a partir do substantivo ao qual ele se refere. Então, se zelo é masculino, então cujo vai ser masculino também. Mas se fosse cuja irmandade, por exemplo, irmandade é feminino. Então, cujo não vai ser mais masculino, mas feminino. Nosso irmão cuja irmandade é o nosso prazer, por exemplo. Então, com esse efeito, ele acaba sendo mal utilizado exatamente porque por falta de compreensão da sua função de posse dentro da frase. Mas se ele fica bem utilizado, você acaba tendo dentro da sua frase uma melhor coesão, porque você não precisa falar o zelo do irmão, você só simplesmente na mesma frase pode colocar com eles enviamos nosso irmão cujo zelo temos experimentado. Esse é o elemento coesivo que falta em muitas produções textuais, em muitas redações, mas principalmente quando a gente entende como funciona isso no grego, aliás, no português, isso vai facilitar a nossa relação com o grego também. Você tem aqui dentro das nossas formas do grego, então, as seguintes ideias aqui no paradigma. Primeiro, perceba aqui comigo a sua pronúncia: ros, ru, rou, ron, roi, ron, rois, rus. Feminino: re, res, re, ren. Nominativo plural: rai, ron, rais, ras. Aqui o feminino, o neutro: ro, ru, ro, ron, ro, desculpe. Ra, ron, rois, ra. Com isso que a gente viu, eu quero chamar sua atenção também para o fato de que aqui nós temos algumas aspirações aqui. Você pode perceber aqui. Ros, re, ro. E eu vou chamar a sua atenção também aqui para o plural. Roi, rai, ra. Dentro dessa observação para a qual eu queria chamar a sua atenção,
você percebe aqui que eu tenho uma aspiração áspera e eu também tenho um acento. E isso nos diferencia, por exemplo, esse re com o acento de um outro re que a gente já conhece, que é o artigo, certo? Então não confunda o artigo feminino com o seu relativo, porque aqui a diferença é justamente no acento, ok? Os outros você vai perceber, tem também who, his, who, mas o artigo seria diferente, mas eu queria chamar a sua atenção para o nominativo, assim também como Roy, Rai e Ra. Para esses também você lembra, nós temos a aspiração áspera e também o acento. Não esqueça disso porque pode complicar a sua vida mais na frente, já que são tão semelhantes, você pode se confundir com o artigo definido. Além disso, quero chamar sua atenção aqui para as formas. Então, ROS, ômicron sigma, RU, ômicron y, ou ômega com iota subscrito e on, ômicron com ni. Você já conhece essas formas aqui, assim como também o genitivo feminino com o sigma no final, o iota aqui aparecendo de novo nos dativos, o ni aqui no masculino e no feminino. Essa forma igual do neutro, do seu nominativo e do acusativo, tanto o singular também quanto o plural, se você perceber. Aqui você no plural tem o iota não subscrito, mas aparecendo também, ó, iota, iota aqui também. O whos, como você tem no masculino, has e ha. E com isso, então, você vê também o genitivo plural, hon, 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 aquela forma que é bem semelhante e regular que você sempre vê. Então, com isso eu quero mostrar para você que os pronomes relativos, você deve aprender basicamente o ROS, o re e o rol, os seus nominativos plurais também, roi, rai, ha, e o restante você simplesmente aplica as terminações da segunda, primeira e segunda declinação. Então, se você tiver isso em mente, você vai ver que os pronomes relativos também são bem mais fáceis do que parecem, do que poderia parecer diante do grego, né? Você pode pensar, poxa, mas eu nem sei usar o pronome relativo no português e vou aqui aprender no grego. Mas o grego ele traz até uma facilidade maior do que o português, porque ele já me diz qual é a função sintática desses pronomes relativos dentro da frase. Então, se eu tenho a função sintática desses pronomes relativos, isso facilita a minha utilização desses pronomes relativos. Obviamente, o português é justamente a falha que as pessoas têm, é porque elas não sabem qual é a função sintática do pronome relativo. Então, por isso elas usam do jeito que quiserem e acaba saindo umas coisas esdrúxulas assim. Mas para o grego, você vai ver que até para analisar é mais fácil. Obviamente, o preço que você paga para o grego é que você precisa aprender essas formas aqui, mas depois que vocês as aprendem, então isso fica mais fácil também para a sua análise. Agora vamos ver como funcionam aquelas formas dentro do grego. Então, primeiro a gente precisa lembrar aqui do nosso gênero, número e caso. Geralmente eles vêm todos juntos quando a gente vai falar sobre as formas de utilizá-los no grego, mas aqui eles vão vir um pouco diferentes. Então vamos lá. O número e gênero do pronome relativo são determinados pelo seu antecedente. Já o caso do pronome relativo é determinado pela sua função na oração subordinada. Então vamos ver assim como funciona no exemplo aqui. Ro, artigo definido, masculino, o. Anthropos está no nominativo, assim como o seu artigo aqui. Nominativo singular. Então, o homem. Nominativo, lembrem-se, tem função de sujeito na frase. Hon gnoskomen didaskei rimos. Gnoskomen é conhecemos, certo? Didaskei
significa ensina. E remas é o nosso pronome pessoal, no caso aqui ele está no acusativo plural. Então, de primeira pessoa, lembrando então, né? Então, seria o ensina-nos. Ou seja, a ideia de o nos aqui é um objeto direto, né? A ideia de nós, mas quem ensina, ensina algo. Então, didaske rimas, ensina-nos. Aqui então tem função só como lembrança para a gente, objeto direto. Mas isso não é o que está nos lembrando aqui. Nós tem que lembrar também que o homem conhecemos. Lembre-se que Juan é o relativo e o relativo é a ideia do que, né? Então, o homem que conhecemos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que para análise do pronome relativo, você tem que olhar para o verbo. E o verbo aqui é gnoskomen. O verbo principal dessa frase aqui é o homem que conhecemos. Então, olha aqui para o verbo gnoskomen. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, o homem que conhecemos, esse que aqui, no caso, esse ron e o que também, eles têm essa função de mostrar para a gente a quem esse verbo está se referindo. Ele está ligando esse homem ao conhecemos aqui. Então, para não dizer o homem, e o homem que conhecemos, ele relaciona aqui, ele faz esse elo coesivo. E com isso, você pode ver que se conhece, conhece algo. Esse que aqui vai ter função. Eu quero chamar a sua atenção para dizer que ele tem uma função, certo? De se conhece, conhece algo. Então, essa é a ideia de objeto direto. Qual é o caso que tem a função de objeto direto no grego? Você vai lembrar então do acusativo. Então, se é o acusativo, o que você faz? O ron aqui vai estar também no acusativo, porque ele tem a função de objeto direto. Ele está relacionado ao verbo gnoskomen, que é conhece algo. Então, ron vai estar no acusativo, aquela forma do acusativo que a gente já viu. Então, como eu falei aqui, o caso do pronome relativo é determinado pela sua função na oração subordinada. A oração subordinada tem uma função de objeto direto, então nós colocamos o relativo com o caso acusativo. Mas o número e o gênero do pronome relativo são determinados pelo seu antecedente. Quem é que o antecede? É anthropos, homem. Então é masculino e também singular. Então ron vai estar no masculino singular. Mas perceba que anthropos está no nosso nominativo, certo? Anthropos, vamos colocar aqui nominativo. E o ron, por sua vez, vai estar no acusativo. Então, é justamente isso a ideia dessas duas observações. Número e gênero, eles são determinados pelo antecedente, anthropos. Então, número e gênero aqui, de ron, é singular masculino, anthropos, singular masculino. Mas o caso de anthropos e ron não é o mesmo, justamente porque ele vai ser determinado aqui, o ron vai ter o seu caso determinado pela sua função na frase. Talvez isso soe um pouco muito gramatical para você, mas tenha um pouco de paciência, isso é uma questão de treino, de prática. No próximo slide a gente vai fazer outros exercícios, mas fique com esse aqui para nos lembrar, o homem que ensina-nos, ou o homem que nos ensina. Além disso, você precisa lembrar aqui que a gente precisa atentar para as orações subordinadas adjetiva e explicativa. Que orações subordinadas são essas? É aquela ideia de, vamos colocar aqui,
o apóstolo que é fiel obedece a Deus. Perceba nessa frase aqui, o apóstolo que é fiel obedece a Deus. Quando você tem o apóstolo que é fiel, você está utilizando essa frase aqui como uma explicação, certo? Desculpe, como uma adjetivação. Você simplesmente está explicando, está adjetivando, caracterizando o apóstolo. Então, a oração subordinada adjetiva, ela tem essa função de adjetivo, de caracterizar esse substantivo que vem antes aqui. Então, o apóstolo que é fiel obedece a Deus. Mas, se você tem uma vírgula aqui, o apóstolo que é fiel obedece a Deus, o apóstolo, vírgula, que é fiel, vírgula, obedece a Deus, você está explicando que esse apóstolo aqui, ele é fiel. Você não está simplesmente caracterizando, você está falando desse apóstolo, desse aqui. Então, se é assim, ela seria uma explicativa. Ok? Mas só para nos lembrar dessa diferença de um para outro no português, e com isso a gente também abre mais os olhos para o que acontece no grego. Por último, desse slide aqui, quero chamar sua atenção para você tratar a oração subordinada como um bloco. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos Ró Jesus, então a ideia aqui, Jesus, se está no nominativo, ele é sujeito ou predicativo do sujeito, não temos verbo de ligação, então Jesus é sujeito. Elalesen falou, estou lhe adiantando, se trata de um verbo, então elalesen falou, Jesus falou, ho estin dikaion. Jesus falou o que era ou o que é justo. Dikaion é justo. Então, com isso aqui você vê, Jesus falou o que era justo. O que nos lembra sobre esse verbo aqui, sobre falar. Quem fala, fala algo. Então, esse algo aqui sobre o que Jesus falou, ele tem função de objeto direto, que nos mostra, portanto, que o Ró aqui vai estar também no acusativo, certo? Porque ele tem função, vamos colocar aqui, ele tem função de objeto direto, porque quem fala, fala algo, e ele aqui está relacionando justamente aquilo que é falado. Então, Jesus falava o que era justo, ou o que é justo, objeto direto aqui, o que, então Ró também vai estar no acusativo, porque tem função de objeto direto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que aqui você pode dividir essa frase também e, como eu falei, dividi-la em blocos. Jesus falou o que é justo, para que isso tudo faça sentido para você como uma ideia geral e não como ideias fragmentadas. Eu quero chamar a sua atenção agora para as funções dos pronomes relativos. Então, com isso, a gente tem aqui os seguintes versos. Kai hos lambanei ton stauron autu, kai akoluthei opisomu, uk estin mu axios. Você tem então, kai significa e hos lambanei, é não, e lambanem é recebe. Ton stauron autu. Ton stauron está no acusativo, quem recebe, recebe alguma coisa. Ton stauron é a cruz. Stauron, cruz. Autu é a cruz dele, certo? Ou a sua cruz. E no caso, e não recebe a cruz,
Então eu vou colocar aqui a sua para fazer sentido para a gente na frase. Então vamos parar aqui. Kai Ros Ulambanei. Ros está no nominativo, certo? E nominativo, pessoal, você já deve estar lembrando aí que eu já falei várias vezes. Nominativo é a ideia de sujeito ou predicativo do sujeito. Nesse caso é sujeito, não tem verbo de ligação. A gente tem o verbo lambanei aqui, que não é de ligação, um verbo transitivo. Portanto, esse rosa aqui vai ter função de sujeito dentro dessa frase. Mas o interessante é que no grego você pode colocar, para que faça mais sentido ainda para a gente na frase, o relativo, como aquele que. Então, e aquele que, vamos colocá-lo aqui, certo? Aquele que, Ros, o que, só que você acrescenta o aquele, porque ele é sujeito, então, e aquele que não recebe a sua cruz, ou sua cruz, né? Vamos tirar aqui esse artigo, porque se é sua, o artigo já pode estar aqui definindo a palavra cruz. Então, aquele que não recebe a sua cruz, e aqui é e me segue, ou segue a mim, não é digno de mim. Então, eu quero chamar a atenção aqui para você, somente até aqui, para que você perceba que quando ele tem função de sujeito, e ele pode não ter só função de sujeito, mas ele ser o próprio sujeito da frase de uma forma muito clara aqui, pois o único que está no nominativo é esse aqui. Então, o Ross vai ter que ser o sujeito. Então, a gente não pode transformar isso como e que não recebe a mim, a sua cruz, né? Então, não faz sentido. Você precisa colocar um aquele aqui para fazer sentido e a tradução ficar melhor. Outro exemplo aqui para a gente, vamos lá. Re ecclesia, res egenomen ego diakonos. Essa frase já é um pouquinho mais complexa. Então vamos transformá-la aqui em blocos. Re ecclesia, res egenomen ego diakonos. Vamos lá. Re ecclesia, você já deve lembrar, é a igreja. E aqui nós temos o pronome relativo res, ele está no genitivo feminino singular, egenomen, então eu vou traduzi-lo aqui, colocá-lo aqui para dar mais espaço. Então, egenomen significa me tornei. Ego, você deve lembrar, ego significa eu. E diáconos, você lembra de diácono, significa servo. Então vamos lá. Ou servo, ou se você preferir, ministro. Voltando aqui então, a igreja, aqui nós temos um relativo, então seria que, só que ele está no genitivo. Então, se a gente está no genitivo, você deve lembrar que genitivo é a ideia de posse. Portanto, se genitivo é a ideia de posse, a igreja, você vai acrescentar a nossa palavra-chave do genitivo, que é a preposição de. Mas, você deve lembrar também que esse igreja, de qual me tornei, por exemplo, se eu quiser de que me tornei, vamos colocar aqui. Faz sentido, mas se você quiser ainda ser mais claro ainda, você pode trocar o de pelo, vamos colocar aqui de, ao invés de colocar da. Então, a igreja da qual, então você tira aqui também, vamos melhorar isso aqui. A igreja da qual me tornei eu servo ou ministro. O que é mais importante aqui é você lembrar que porque está no genitivo tem ideia de posse. Então você coloca a ideia do de aqui, no caso com o artigo feminino fica da,
E faz mais sentido da qual, também é um pronome relativo para o qual você pode traduzir. Então vai ficar bem mais coeso. A igreja da qual me tornei eu servo ou ministro. Aqui nós temos kaito, ethnos, ho, ean, do lu, sosin, desculpe, do léo, sosin, crino, ego. Eu vou lhes adiantar alguma coisa aqui para essa frase, por exemplo. Kai significa e, to ethnos seria a nação e a nação. Ho é o relativo, ean é se, mas eu não vou traduzi-lo aqui para essa frase, para um efeito aqui de clareza da tradução, mas isso aqui envolve uma relação sintática um pouquinho mais complexa, não quero entrar nesse motivo agora. Do léo sosin, vamos traduzir por servirem. E crinou será julgarei. E ego é eu. Vou colocar aqui antes para ficar mais claro também. Então, e a nação servirem eu julgarei. Veja aqui que nós temos um ro, nós temos um iota subscrito. Iota subscrito abaixo do ou dá uma ideia de dativo, pessoal. O iota está sempre ali presente no dativo. Dativo, você deve lembrar a ideia de objeto indireto. Portanto, se nós temos a ideia de objeto indireto, a gente tem aquela ideia então da preposição. Por isso, a gente olha aqui para essa frase e a nação ho. Esse ho está relacionado à nação. Mas eu preciso de uma preposição aqui. Eu vou colocar a preposição para. E vamos colocar também para a qual, ou para qual, a nação para a qual servirem eu julgarei. Por quê? Porque o para dá a ideia da preposição, já que é um objeto indireto, e o qual será o nosso relativo do português. Então, e a nação para a qual servirem eu julgarei. A tradução no português da atualizada, por exemplo, diz que a nação da qual forem escravos. Só que ela já está traduzindo esse verbo aqui do lessosin como escravos. Ele passou o verbo para substantivo. Mas a nossa tradução aqui ela está sendo um pouco mais literal. Então, e a nação para a qual, já que o ho aqui tem a ideia de dativo, é objeto indireto, como a gente já lembrou. Então, essa é uma outra função do pronome relativo. A gente já passou, ele pode ser nominativo, pode ter a ideia de sujeito, pode ter a ideia de posse, pode ter a ideia e a função de objeto indireto. E aqui nós temos, por último, ego, brosin, erro, fagen, hen, rimeis, uk, oidate. Aqui então a gente tem ego, eu, brosin é comida e erro é tenho. Então eu vou colocar eu tenho, aqui para nos facilitar a tradução. Eu tenho, brosin, comida. Fagen é para comer, certo? Já vou lhe adiantando aqui, para comer. Hen é o nosso relativo. Vós, rimeis, vós. Uk oidate, não conheceis. Já lhe adianto aqui que esse oidate é conheceis. Então a gente fica aqui com o nosso hen. Perceba que o verbo aqui, que você precisa prestar atenção, é o oidate, é o conheceis. Vocês não conheceis essa comida. Então, conhecer, quem conhece, conhece algo. Então, eu tenho comida para comer que vós, hen,
que vós não conheceis. Mas o que eu quero lembrar com a ideia de quem conhece algo, é que nós temos o Ren aqui no acusativo. Então ele tem função de objeto direto. Lembrando aqui, acusativo, objeto direto. E com isso você tem conhecer relacionado aqui ao que vai ter função de objeto direto, portanto, no grego ele vai estar no acusativo. Com tudo isso, eu quero lhe lembrar que aqui a gente tem a função de sujeito, de posse, de objeto indireto e de objeto direto, tudo isso relacionado ao pronome relativo. Por último, a gente tem o nosso vocabulário. Então vamos começar aqui. Aletheia significa verdade, Eirene significa paz, Enopion ou Renopion, desculpe, tem aspiração áspera, significa diante de, é uma preposição com o genitivo, significa diante de. Epangelia é uma palavra bem teológica, significa promessa. Heptá significa sete, então hepta, campeão, vem daí. Thronos significa trono, bem simples, fácil. Jerusalém também, Jerusalém. Katá, que às vezes vem com a forma com um theta, kath, vai ter com o genitivo, essa preposição vai ter a ideia de debaixo de ou contra, e com o acusativo a ideia de acordo com. Kefalê é a ideia de cabeça, e você pode lembrar de cefaleia. Kefaleia, ou seja, dor de cabeça, assim você pode lembrar. Rodós é caminho, você pode lembrar de rodovia. Lembre-se também que aqui é uma exceção. Rodós tem cara de masculino, mas é feminino, rei. Então, você lembra aqui que é uma exceção. Rós, ri, ró são os relativos, quem, que, qual, depende de como você traduz. Rote significa quando. Rutos, desculpe, significa portanto. Ploion significa barco. Rema significa palavra ou dito, então o seu genitivo vai ser rematos. Te significa e ou então. Reir significa mão, braço ou dedo, seu genitivo é reiros. E psiche é um substantivo feminino, significa alma ou vida. Você pode lembrar então de psicologia. Muito bem, então que bom que nós chegamos ao fim de mais uma aula. Então na aula 13 nós tratamos sobre os pronomes relativos, o ROS e os subsequentes, como a gente tratou hoje. Espero que você tenha prestado atenção. Os pronomes relativos são muito frequentes no grego e eles funcionam também como pra gente no português. Eu acho que você não imagina uma frase ou mesmo uma fala sem um pronome relativo que, como a gente tanto utiliza, assim também no grego. Então, acompanhe a sua leitura do Novo Testamento grego, utilize nas suas pregações, nos seus estudos bíblicos. Isso tudo vai fazer você crescer na prática, no entendimento dessa língua, bem como das suas particularidades, como é dos pronomes relativos. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nós já estamos chegando ao fim desse primeiro módulo. As próximas aulas, elas serão aulas de exercício. Então, essa foi a última aula do primeiro módulo, a última aula de um conteúdo novo. As próximas aulas serão aulas de revisão e exercício para que a gente fixe bem aquilo que a gente tem estudado aqui nas nossas aulas. Então, que Deus nos dê graça para essa caminhada que já está se chegando pelo menos na sua metade com esse primeiro módulo. Até a próxima ocasião e que Deus nos abençoe.